Bem-vindos ao nosso vídeo de divulgação do nosso projeto de pesquisa, que foi intitulado Preparação de Nanosistemas com Propriedades Ópticas, Catalíticas e Arranjos Supramoleculares Controlados, que foi financiado pela FAPEMIG no edital PRONEM, que foi numerado como 13/2013, no âmbito de núcleos emergentes de pesquisa. Os pesquisadores desse projeto foram eu, Gustavo Andrade, a professor Antônio Carlos Santana, a professora Celi Izumi, professora Charlane Correia, professor Fabiano Pereira, professora Fernanda Bombonato e professor Heitor de Abreu, que trabalhamos em conjunto para desenvolver esse trabalho. Os objetivos desse projeto foram, em linhas muito gerais, desenvolver linhas de pesquisa em nanociência na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Universidade Federal de Minas Gerais, onde os pesquisadores estão alocados. E, especificamente, nesse trabalho, nós produzimos resultados científicos ligados a nanopartículas metálicas plasmônicas, especialmente nas suas propriedades ópticas, para atuar como sensores e biosensores, polímeros de coordenação, que têm propriedades ópticas e de adsorção de interesse, que podem se tornar sensores e adsorventes de gases, pontos de carbono, que têm propriedades ópticas muito importantes e também propriedades químicas que estão em grande fase de estudos no momento. Nesse trabalho foram estudados líquidos iônicos, especialmente buscando desenvolver catálise homogênea, mas também catálise heterogênea. Foram desenvolvidos materiais híbridos que têm propriedades ópticas importantes. Eles podem ser sensores, podem ser biosensores e também podem ser fotocatalisadores, tanto para mudar a reatividade de moléculas de interesse, como para degradar poluentes. Além de tudo, foi uma linha muito importante nesse projeto a modelagem computacional dos nanomateriais estudados. Em função do grande número de resultados que foram gerados nesse projeto, para esse vídeo, nós decidimos fazer a discussão de resultados de alguns poucos dos trabalhos já publicados, selecionados de forma buscando os trabalhos mais relevantes e discutindo deles os pontos que têm mais importância para a área e quais os resultados mais significativos que foram obtidos, que vão começar então a ser discutidos a seguir. O primeiro trabalho então que nós vamos discutir foi intitulado em português como Combate ao Mycobacterium bovis, Bacillus calmette-guerin, BCG, através de um sistema mediado por anticorpo e nanopartículas de ouro e monitoramento por espalhamento Raman intensificado por superfície. Nesse trabalho, então, foi desenvolvida uma nanopartícula de ouro que foi modificada por cristal violeta, que é o repórter que vai nos dar o efeito SERS bastante intenso, mercaptoetanol, que foi utilizado para ligar fortemente o ácido fólico à nanopartícula, a rifampicina, que dissolve a nanopartícula e que é um antibiótico de interesse que tem ação contra a BCG, e o anticorpo do ácido fólico, que foi utilizado como a última camada de modificação desse material. Esse material preparado, então, foi avaliado na sua atuação contra o BCG ao ser internalizado em macrófagos. É importante notar que antes de fazer a avaliação do material preparado como um todo, foram feitas avaliações de cada um dos componentes do material quanto à viabilidade das células de BCG. Percebeu-se que mesmo para dosagens do antibiótico, da rifampicina, os efeitos só foram apreciáveis para as maiores concentrações. Há um efeito, mas há um efeito bastante limitado
quanto à viabilidade das células de BCG. A microscopia de fluorescência foi utilizada após a internalização dos materiais para caracterizar se essa internalização foi realmente efetiva. Então a gente tem aqui na imagem à esquerda a microscopia de fluorescência nos mostrando que essa internalização foi efetiva, e a espectroscopia CERS também pode ser usada como uma ferramenta nesse sentido, porque se nós olharmos aqui na imagem à direita com os espectros CERS de A até C, nós vemos o espectro CERS característico do nosso repórter, que é o cristal violeta. Isso só aconteceu para todos os efeitos em que todo o sistema totalmente montado, com todos os seus componentes, foi utilizado. Aqui no item D da figura direita, a gente foi mostrado o espectro CERS das nanopartículas com cristal violeta e ácido fólico apenas, sem a presença do anticorpo. E nesse caso, nós não vemos o espectro característico do cristal violeta, o que nos indica que não houve internalização das nanopartículas nesse caso. O espectro E aqui é o espectro Raman dos macrófagos sem nenhum dos componentes, né? Então a gente vê que não tem nenhum sinal aqui. A seguir, os macrófagos modificados com diferentes componentes foram expostos a BCG e contaminados por ela. Depois disso, o macrófago foi lisado e foi analisada a viabilidade das células de BCG na presença das diferentes espécies. Então a gente percebe aqui nesse gráfico que está apresentado que a mortalidade bacteriana só para um macrófago infectado de controle foi muito abaixo de 50%, da ordem de 30%. Na presença das nanopartículas totalmente montadas com diferentes concentrações de rifampicina, a gente percebe um aumento da mortalidade das células de BCG com o aumento da concentração da rifampicina. Em resumo, então, nós podemos dizer que as nanopartículas modificadas com ácido fólico, rifampicina e o antiácido fólico foram internalizadas por macrófagos. Esses macrófagos infectados por BCG e na presença das nanopartículas tiveram uma diminuição considerável da infecção pela bactéria, e a gente conseguiu mostrar que houve internalização desses materiais utilizando a espectroscopia CERS, e a ação antimicrobiana do material total foi intensificada consideravelmente. Para mais detalhes, está dado aqui para vocês a referência do trabalho liderado pelo professor Antônio Santana, que foi publicado no âmbito do presente projeto. Outro trabalho, então, que foi realizado no âmbito desse projeto foi a construção de substratos CERS pelo arranjo de nanopartículas em matrizes poliméricas. No trabalho em tela, foi utilizado o copolímero de bloco, cuja estrutura está esquematizada aqui, em que N e M na estrutura nos dão as diferentes proporções entre os monômeros, e essas proporções modulam as propriedades superficiais dos filmes desse polímero, inclusive permitindo que esse polímero forme monocamadas micelares quando depositado. Esses filmes desses polímeros foram então modificados com nanopartículas de ouro, como as que estão mostradas aqui nessa micrografia eletrônica de transmissão. A modulação das propriedades de adsorção das nanopartículas por essas camadas finas dos polímeros de bloco utilizados foi feita através de pós-tratamentos com diferentes modificadores
Esses diferentes modificadores causaram diferentes tipos de reconstrução superficial, que mudam então a morfologia do filme e afetam fortemente a adesão das nanopartículas de ouro. Foram feitos 4 tipos de tratamento, com água, etanol, um pós-tratamento térmico e um pós-tratamento com vapor de tolueno e tetraidrofurano. Após, então, cada um desses tratamentos foi adicionado aos filmes poliméricos nanopartículas de ouro, com propriedades às nanopartículas similares, e esse material resultante foi utilizado para obter espectros CERS de uma molécula prova, que nesse caso foi o azul do Nilo. Nós temos aqui micrografias de microscopia de força atômica que mostram que existem grandes variações no filme de nanopartículas obtidos para cada um dos pós-tratamentos aqui de reconstrução dos filmes finos. Nós podemos perceber que há uma distribuição mais homogênea para a reconstrução com água e etanol, mas por outro lado a gente tem aglomerados de nanopartículas em determinadas regiões quando foi feita a reconstrução térmica ou usando vapores de THF e tolueno. Isso tem efeitos nas propriedades ópticas desses materiais. Além da dependência com o tratamento para reconstrução, também foi observado nesse trabalho que maiores proporções do grupo 2-vinilpiridina no copolímero de bloco aumentam a adesão das nanopartículas de ouro, gerando filmes com maior densidade de nanopartículas. É importante perceber, então, como a gente falou agora há pouco, que a reconstrução com água e etanol geram filmes com a distribuição mais homogênea de nanopartículas. Mas a reconstrução com THF, tolueno e a reconstrução térmica geraram aglomerados que resultaram num desempenho CERS médio maior para essas duas reconstruções do que para água e etanol. É importante perceber que esses substratos são altamente reprodutíveis e, portanto, eles são potencialmente muito importantes para o desenvolvimento de sensores baseados na técnica CERS. Mais detalhes sobre esse trabalho podem ser encontrados na referência que está dada aqui ao final do slide, desse trabalho que foi liderado pela professora Celizo. O próximo trabalho que nós vamos discutir é o trabalho intitulado Estrutura cristalina e mapas de interação completos de compostos de coordenação com transferência de prótons obtidos via hidrólise de base de Schiff in situ. Nesse trabalho, então, foram preparados esses complexos com 3 diferentes metais de transição, utilizando essa hidrólise das bases de Schiff como fonte dos ligantes de interesse. A hidrólise das bases de Schiff ocorreu durante a reação de preparação, de modo que a base de Schiff original, que está dada aqui no começo do mecanismo, gerou ao final uma amina primária protonada, que essa sim efetivamente reagiu com o íon metálico. Foram então obtidos diversos complexos com esses ligantes resultantes da hidrólise das aminas. Um exemplo está dado aqui para um complexo com íon cobre 2. E para cada um desses complexos foram obtidos monocristais, então a sua estrutura foi determinada e foram estudados os mapas de densidade completos para essas moléculas, e a gente percebe aqui, por exemplo, para esse mesmo complexo de cobre, as regiões mais azul escuro que indicam regiões doadoras de elétrons e que podem ser utilizadas em etapas posteriores para que se aumente a dimensionalidade desses complexos de coordenação que foram obtidos. Mais detalhes para esse trabalho podem ser encontrados nessa referência que está dada aqui ao fim do slide, do trabalho que foi liderado pela professora Charlane Correia. Em outro trabalho que foi realizado no nosso projeto,
que está aqui intitulado como Projeto e Preparação de um Organocatalisador Inédito baseado em prolina para uma reação aldólica assimétrica sem uso de solvente, foram preparados então 4 novos organocatalisadores e foi possível desenvolver um protocolo sem a utilização de solventes para a realização de reações aldólicas, como a que está ilustrada aqui nessa imagem. 16 tipos de reações foram possíveis de ser realizadas no escopo usando esse catalisador, com rendimentos bastante altos e com excessos enantioméricos também bastante relevantes. Para obter esse organocatalisador, então utilizaram-se aminoácidos que foram protegidos por Bock e reagiram com uma amina que foi preparada também nesse trabalho, que está aqui ilustrada com o número 6, para gerar o intermediário aqui, que são os produtos 8A a 8C. Também há um produto aqui intermediário com prolina. A seguir, na presença de excesso de tetrafluoracético, foi obtido o catalisador final, o organocatalisador final, que está aqui ilustrado como 9A a 9C, e também foi obtido 9D com prolina, que foi a seguir utilizado nas reações aldólicas que vão ser ilustradas a seguir. Uma vez preparado o catalisador, os catalisadores, eles foram avaliados para a reação aldólica que está dada aqui, ilustrada nessa equação química. O melhor desempenho em todas as situações foi para aquele organocatalisador baseado em prolina. Para esse melhor catalisador, a melhor condição obtida para a ocorrência para realizar essa reação foi sem a utilização de solventes, uma vez que o catalisador é líquido, e utilizando a temperatura de 0 graus Celsius. Uma vez que isso foi determinado, foi levantado um escopo para essa reação. Então foram obtidas 16 entradas com diferentes aldeídos e cetonas, e percebeu-se que mesmo aldeídos volumosos, os ciclohexanonas substituídas puderam ser utilizadas nessa reação utilizando esse novo organocatalisador. Para mais detalhes, então está aqui dada a referência para o artigo publicado sobre esse trabalho, sob a liderança da professora Fernanda Bombonato. Outro trabalho que foi desenvolvido no âmbito desse projeto foi o trabalho intitulado Nanobastões de ouro recobertos com óxido de manganês, caracterização estrutural e propriedades plasmônicas, que consistiu na preparação de nanobastões de ouro utilizando métodos conhecidos, seu recobrimento utilizando óxido de manganês em camadas ultrafinas, e depois a avaliação desses materiais obtidos para obter o espectro CERS de moléculas prova e o espectro de fluorescência intensificada por superfície também de moléculas prova. O material precursor para recobrir os nanobastões com dióxido de manganês foi o permanganato, e isso permitiu que fosse acompanhada a reação de decomposição do permanganato pela diminuição das bandas características do permanganato até que só sobre a banda do nanobastão de ouro. Então isso foi acompanhado ao longo de 2 horas, e percebeu-se que após 2 horas nenhum sinal que possa ser atribuído ao permanganato continuava sendo observado, e portanto o processo de reação foi encerrado em 2 horas. Um resultado que não era esperado para esse processo foi a observação de um deslocamento das bandas plasmônicas dos nanobastões para a região de menor comprimento de onda, para camadas finas de dióxido de manganês. Isso não é esperado porque tipicamente considera-se que o dióxido de manganês tem
índice de refração bastante alto, então a gente esperaria que houvesse um deslocamento para o vermelho das bandas plasmônicas, mas para essas camadas mais finas isso não foi observado. Então foi necessário pensar num modelo que pudesse explicar essa ocorrência inesperada de um deslocamento para o azul da banda plasmônica dos nanobastões. Para entender por que aquele deslocamento ocorreu para o azul, para as camadas mais finas, é importante lembrar que os nanobastões de ouro são recobertos tipicamente por uma bicamada de CTAB, que é um surfactante iônico de um sal de amônio. Ao realizar a reação com pequenas quantidades de permanganato, nós temos o deslocamento do CTAB e, portanto, a diminuição do índice de refração local e a substituição por uma quantidade bastante reduzida de dióxido de manganês. Isso pode fazer com que o índice de refração local aos nanobastões diminua, ao invés de aumentar para as camadas muito finas de dióxido de manganês. À medida que se aumenta a quantidade de dióxido de manganês, aí sim nós temos o grande efeito do aumento do índice de refração do dióxido de manganês, causando deslocamento para maiores comprimentos de onda da banda plasmônica dos nanobastões. Isso foi confirmado por simulações computacionais. Uma vez então obtidos os materiais, eles foram caracterizados por difração de raio-x, microscopia eletrônica de transmissão e voltametria cíclica. Todos esses resultados em conjunto nos permitiram verificar o recobrimento das nanopartículas dos nanobastões e que esses nanobastões não teriam orifícios, essa camada de dióxido de manganês não teria orifícios significativos na sua estrutura. Depois de caracterizados, esses materiais foram utilizados como substratos para espectroscopias intensificadas por plasma de superfície. A molécula prova utilizada foi o IR-820, tanto para a fluorescência quanto para o CERS. No caso da fluorescência, a excitação foi feita usando 785 nanômetros e verificou-se um fator de intensificação da ordem de 70 vezes, o que está entre ótimos valores observados na literatura no máximo de intensificação. Para o espectro CERS, também foram obtidos bons fatores de intensificação, utilizando agora como radiação excitante 633 nanômetros, considerando que há uma separação entre o material plasmônico e a molécula prova. Para mais detalhes, está indicado aqui um trabalho que foi liderado por mim, Gustavo Andrade, que está publicado já na literatura. Outro trabalho obtido nesse projeto, então, foi intitulado Propriedades Eletrônicas e Estruturais da MOF MURJC1, obtidas em sílico para avaliação da aplicação e separação de álcoois. As MOFs URJC1 foram calculadas utilizando DFT com condições de contorno periódicas e considerando como os íons de transição cobre, ferro, cobalto e zinco 2. E essas MOFs elas têm propriedades, têm poros cilíndricos, como está ilustrado nessa figura, por duas distâncias DNN e DMM, que foram calculadas da ordem de 12 angstroms para DMM e da ordem de 9 angstroms para DMN nesse trabalho. De posse, então, da estrutura das MOFs, foram simuladas as adsorções de diferentes moléculas na estrutura de cada uma delas, seja água, dióxido de carbono, metanol, etanol, propanol, butanol e metoximetano. As diferenças de energia de adsorção entre os diferentes adsorbatos para uma mesma MOF nos indicariam a capacidade de seleção da MOF por uma das moléculas em específico.
Dentre as MOFs e os sistemas calculados, a Cobalto MOF URJC1 foi a mais promissora para separar água dos demais álcoois estudados. Entre os álcoois estudados, a melhor separação ocorreu entre butanol e metanol pela CU URJC1. Para mais detalhes sobre esse trabalho, está dada aqui a referência do trabalho publicado recentemente pelo grupo sob liderança do professor Heitor de Abreu. Para finalizar, então, ficam aqui os nossos agradecimentos à FAPEMIG, especificamente por financiar esse projeto, que tem um código dado aí no slide, mas também pelo financiamento à pesquisa no estado de Minas, que é essencial para o desenvolvimento da ciência do nosso estado. Especificamente o projeto PRONEM buscava desenvolver núcleos de pesquisa, então nós podemos dizer que ele foi um sucesso no nosso caso, uma vez que agora, ao final desse projeto, dos 7 pesquisadores que trabalharam nele, 5 são bolsistas de produtividade em pesquisa, junto ao CNPq, que é um grande ganho em relação ao início desse projeto. Também é muito importante lembrar que todo esse trabalho foi feito por nossos estudantes e com a ajuda inestimável dos colaboradores, que são agradecidos fortemente. Muito obrigado por assistir.